Fala, minha galera do Brasil, estamos de volta com mais um podcast Café da Tarde. Hoje eu estou recebendo aqui ela, Virgínia Moraes. Ela é advogada, ela também atua aí como escritora e palestrante. Virgínia, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, Ricardo, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com você e com o pessoal que nos está assistindo. Eu fiquei muito feliz de ter aceitado esse bate-papo. Não sei se já botou café aí no copo aí, mas ao longo da caminhada pode tomar café. Faz parte do dia, né? Tem Não que ter tem o jeito, café. advogado sem café. Não tem jeito. Não passa o dia. E aí, quando mistura com a prosa aqui, deixa eu mandar um recado pra galera que tá assistindo a gente. Olha, você de qualquer lugar do Brasil que ainda não fez a sua placa de identificação da sua propriedade, é muito importante, porque a pessoa quando vai encontrar a sua chácara, encontrar o seu sítio, até você que mora em condomínios, né, de chácara, você pode colocar também lá. Então, você traz a ideia que você tem na sua cabeça, o nome da sua fazenda, né, do seu sítio, seu rancho e da sua chácara. Do sítio, rancho, chácara e tal. Então, você vai fazer o seguinte, manda para a Arte Viva Madeiras e eles vão elaborar uma arte, mandar para você aprovar. Aprovando, você fecha o negócio e adquire a sua placa de fazenda aí, de sítio. E todas elas são invernizadas, né? Elas são protegidas do sol, então você pode colocar ela tanto na casinha ou sem a casinha, vai dar tudo certo. E tábuas de churrasco também personalizadas aí para uso, para presente e para brindes de empresa, tá bom? Arte Viva Madeiras, o telefone tá aí na descrição. Bom, pegando por aqui, tá até passando ali agora no fundo ali, a galera tá patrocinando a gente aí. Tem teu patrocínio, viu, Virgínia? Virgínia, Claro, obrigado por você né? ter aceitado o convite. E agora vamos falar um pouco de você, porque as pessoas só vê você palestrando por aí com o microfone, falando. Vamos falar um pouco da sua jornada. Como é que começa a sua jornada? E de onde você nasceu? Minha jornada começa bem cedo. Eu comecei muito cedo na vida, digamos assim, né? Eu sou de Rio Verde, nasci lá, Rio Verde sou das goiana, Abóboras. né? Aqui pertinho de Goiânia, né? Pertinho, é. Eu tô morando aqui em Rio Verde, aqui em Goiânia desde janeiro, então tô bem recente. Janeiro aqui. agora? Mudei pra Mas cá que agora. coisa, também é Já recente. ficava indo e vindo, né? Questões de trabalho e tudo. E é próximo também, né? Próximo, né? Eu falei assim, tá muito complicado esse negócio vai e volta, né? Aí as coisas acabaram surgindo mais pra cá, pra Goiânia. Eu falei, não, vamos mudar o foco um pouco, né? Investir mais nessa parte também de palestrante, da questão de escritora, que são outras áreas paralelas, mas que eu gosto muito, né? Sim. Então, eu nasci em Rio Verde. Meu sonho de infância era ser psicóloga. Nunca pensei em ser advogada. Nunca me passou pela cabeça Agora, isso. é bom você falar isso. Você tem jeito de psicóloga mesmo, viu? Mas aí você vai entender. Com esse óculos aí, esse negócio aí. Eu acho que eu tenho um pezinho lá, mas aí Você eu é uma psicóloga nato, né? Vamos dizer. eu acabei direcionando a minha atuação no direito, levando um pouco para esse lado mais humanizado também. Da psicologia. Analisando essas questões mais pessoais, do desenvolvimento humano, entendendo o ser humano, sabe? Sim. Então, isso acabou me ajudando É quase uma neurocientista que acaba tendo que entender o cérebro, né? Entender a personalidade. A personalidade. Das pessoas, né? Sim, aí você, e lá em Rio Verde, você, com quantos anos você resolve a não ser psicóloga de formação? Com 16 anos, né? Aquela fase da gente, vamos fazer vestibular. Vestibular. O que você quer? Quero psicologia, né? Eu sou filha de pais separados. Minha mãe era funcionária do Banco do Brasil. Naquela época ainda tinha uma condição razoável, assim, de classe média. Eu queria ir embora para ou Brasília, ou Uberlândia. Queria sair de Rio Verde, né? Sempre achei que Rio Verde era uma cidade pequena. Sempre tive uma cabeça um pouco mais... É mais frio que Goiânia, o pessoal comenta? Eu acho que é porque aqui não venta tanto, né? Venta Por causa tanto. muito prédio e tudo, Sim. né? Mas o calor é igual, é bem igual. pertinho ali, é bem quente também. E aí, me preparando para o vestibular para fazer psicologia. E eu tinha um namorado desde os 13 anos de idade, né? E engravidei nessa época. Certo. Aí deu uma... Estava naquele negócio, terminamos para poder, porque eu ia embora, né? A previsão era que eu fosse embora e tal. Engravidei. Acabamos nos casando, né? E fiquei em Rio Verde. Em Rio Verde não tinha faculdade de psicologia na época. Sim. Minha mãe, pelo amor de Deus, não pare de estudar. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, né? Isso é bom. Então, eu pensei, vou fazer o quê? Na época, eu era professora de inglês. Eu já dava aula de inglês nessa época, né? Comecei a dar aula com 15 anos. Falei, vou fazer letras. Você dava aula com 15 anos de inglês? Eu comecei a dar aula. Não é possível que eu tô com 39, eu não sei falar nada de inglês. Você com 15... Eu comecei a estudar criança, né? Rapaz, eu não sei nada de inglês. Tem que começar a estudar estranho. Mas esse negócio de podcast agora, uma hora eu trago uma pessoa internacional aqui igual você, eu tenho que saber falar, né? É importante, sim. Se bem que tem tanto tempo que eu parei, né? E a gente acaba destreinando um pouco. Mas Destreina, não esquece, mas nunca esquece, né? E aí eu falei, vou fazer letras, então, né?
Aí todo mundo, não, onde já se viu? Letras pra ser professora, não sei o quê, aquele preconceito, ganha pouco, tal, né? Vai fazer direito, que é o curso melhor que tem hoje na faculdade. Né? E eu fui meio a contragosto, fiz direito, não gostava do curso, fiz o curso todo sem gostar, achava que eu jamais ia trabalhar na área. E assim foi. Aí, durante esse período de faculdade, me separei, né? Meu filho pequeno e tudo. Passaram alguns anos, eu já estava com. Eu me formei com 21, né? Com 24, eu me casei novamente. E me mudei, fui para Belo Horizonte. Belo Horizonte. Fui para Belo Foi Horizonte. pra longe, hein? Foi. Terra boa, Minas, viu? Oh, mas eu gosto dos mineiros. Não, e você falou uma coisa séria, eu também gosto muito de Minas Gerais. Ô, Muito. agora, pegando esse gancho rapidinho, porque eu acho que aqui é esse bate-papo, a gente acaba entrando mesmo. Cara, Minas tem muita coisa bacana pra você ver. Minas Gerais, eu falo sempre com a minha mulher lá em casa. Cultural é fantástico. Cultural. Eu tava conversando até um dia com a Maria Eugênia, que ela mesmo falando assim, Minas Gerais, cidadezinhas pequenas lá, tem muito teatro, né? Tem ali o Vale do Jequitinhonha. E muito museu, muita museu, história. muita história, porque né? Minas também é lotado de história. É. Você pega lá um trem em Minas Gerais, vai pra Vitória, Espírito Santo. Eu falei com a minha mulher, não, vamos fazer essa viagem uma hora lá. Vale muito a pena, viu? Conhecer ali É, Ouro Preto, Ouro Tiradentes, Mariana, é lindo, muito interessante. Minas Gerais é muito bonito. Você conhecer ali São aquelas João del minas, Rei. né, de ouro, as minas ali. Inclusive, mandar um abraço pra Minas Gerais e pra toda a galera de Minas Gerais que também acompanha a gente por aqui. O meu também, que eu amo esse pessoal de Show de Minas. bola. Terra do queijo. Aí você vai pra Belo Horizonte. Fui para Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, eu pensei, o que eu vou fazer agora, né? Até então, eu só dava aula de inglês, continuei dando aula, não fui pro direito, né? Falei assim, não quero mais dar aula aqui, porque aí para ir para lá já é uma cidade grande, o pessoal já exigia que eu tivesse formação em letras, já eram umas outras exigências, né? E eu falei assim, eu vou prestar concurso. E fui fazer um cursinho para prestar concurso. Até então, eu não tinha tirado meu AB, né? Então, vou fazer o concurso, vou fazer o cursinho, faço a OAB e depois vou estudar para concurso, né? Eu queria Ministério Público. Ministério Público. E fui fazer um cursinho. E ali eu falo que foi minha faculdade. Uhum. Aí naquele cursinho, eu fiz 1 ano de cursinho, ali eu me apaixonei pelo direito. Engraçado, né? É. Mas já era um direito envolvido com o que você faz hoje ou não? Era Não, era bem era assim, o básico, bem tudo. bem tudo, né? É, tipo, porque você vai estudar para concurso, você acaba tendo que estudar tudo, Sim. né? Então, me apaixonei. Eu comecei a entender realmente, assim, o que... Talvez pela questão da maturidade que eu já tivesse nessa época também, né? Uhum. Já mais velha. Falei, é isso que eu quero fazer. E estudei um tempo, né? Aí acabou que eu tive que... Meu marido perdeu o emprego, nós ficamos 3 anos em Belo Horizonte, tive que voltar para Rio Verde, voltei a dar aula de inglês, ficou parado o direito novamente. Certo. Né? Nessas idas e vindas, eu só fui advogar 20 anos depois de formada. Mas que coisa, Resumindo. né? Mas que história, né? É. Eu, assim, fugia muito da advocacia. Eu achava que eu não tinha vocação para isso. Certo. Porque a gente vê falar, você tem que ficar ali paparicando juiz, tem que É. ficar ali com o umbigo no balcão, pedindo pelo amor de Deus para resolver as coisas. E eu sou muito assim. E às vezes tem que fazer coisas que vai contra a ética da que pessoa, aí né? Tem muito isso também. Exatamente, né? Então eu falava assim, não tem meu perfil, porque eu não dou conta de fazer isso. Eu acho que se o seu trabalho é assinar o papel, você tem que fazer. Não precisa eu ficar lá o tempo inteiro pedindo para você assinar o papel. Exatamente. Né? Então, eu sempre tive muito essa questão com o direito, com a advocacia principalmente, porque eu acho que cada um tem seu papel e cada um deveria cumprir o seu papel da forma que devia. Sem essas né? coisas, né? E eu sempre tive assim, sempre gostei das coisas muito corretas, com as minhas coisas. Então, eu falei, eu não tenho muito esse jogo de cintura para dar um jeitinho nas coisas. E tem que ter uma certa consciência também, né? Porque, poxa... Você tem que se conhecer para saber o caminho que você quer seguir. Tem que se conhecer, porque assim, a gente sabe que quando você bate a cabeça lá no travesseiro, é só você e você mesmo, né? Exatamente. Aí, como é que foi o seu dia? O que você fez? Tá ali, tá em coerência realmente com a sua personalidade, né? Tem muito isso. Exatamente. E aí, esse casamento que eu tive, né? Que eu fui para Belo Horizonte, eu fiquei 11 anos casada. Era uma pessoa quase 20 anos mais velha que eu. E foi um relacionamento muito abusivo, sabe? E eu entrei em depressão nessa época. Quando você fala abusivo, era um abuso? Tinha algum abuso físico ou psicológico? Físico não, só psicológico. Você acha que poderia ser alguma coisa, como eu estava comentando, sobre narcisismo, alguma coisa assim, não? Sim, são traumas que as pessoas têm e não tratam. Não tratam. E aí acaba jogando tudo no outro. Certo. E assim, a gente passou por muita dificuldade financeira, ele perdeu o emprego, e eu segurando a onda, dando aula de inglês, dava aula de 7 às 10 da noite, trabalhava no final de semana e tal, segurando a onda ali. E nisso você entra em depressão?
Aí eu fui embora. Princípio, né? Já começou, porque não é fácil, né? Lógico. Uma situação toda dessa, você ter uma situação X, de repente, aquilo tudo some, E né? a gente pensa, tem hora que tem coisa que não vai conseguir sair daquilo, né? Fala, meu Exatamente. Deus, o que que eu tô... Não, você não vê outro mundo, né? Pensa que é E você só acha que não tem aquele... saída, Não tem saída. né? O que eu falo assim, o que eu tento até... Vou até mostrar aqui já o livro, Sim. tá? É, Eu até beleza. trouxe para você de Ó, presente, aqui, ó, deixa eu tá? mostrar pra galera. Depois eu conto um pouquinho da Você história, vai mas contar, o que eu deixa eu falo mostrar aí... pra galera aqui do livro, é como pessoas comuns transformam fraqueza em força. Eu acho que vai ter um pouquinho dessa história aí nesse livro, né? Exatamente. Alguma- Conta, nesse livro Esse eu aqui é meu. conto... Esse é seu, presente, Tá na geral, né? Pra galera ver que esse aqui é meu, viu? E ela vai pegar de volta, não é meu mesmo. Então, isso aí, aí eu tenho muita intenção de falar sobre essas coisas que eu já superei. Porque a gente realmente acha, em alguns momentos, que não tem saída, que acabou sua vida, né? Eu passei por várias dificuldades, várias, né? Tem alguma dificuldade que você passou na sua vida que marcou? Você fala, pô, essa aqui... Sim, essa é que tá no livro mesmo, que é a história principal Depois do a livro. gente fala pra gente né? não esquecer? Vamos na sequência? Vamos Aí na sequência. porque aí depois a gente fala do livro, a gente fala do volta, livro, a gente volta pro livro. tá? E aí, nessa história toda de perda de emprego, eu trabalhando e tal, ele recebeu um dinheiro, uma indenização da empresa. Nós nos mudamos para João Pessoa, Pô, mas João Pessoa aí você fala... na Paraíba. Você não ficou Então em você vê que a minha Não. vida é meio... Você não ficou em João Pessoa, né? Claro, você tá aqui em Goiânia. Fiquei em João Pessoa há 5 anos. né? Nossa, João Pessoa é lindo aquilo lá, hein? Maravilhoso, é uma terra maravilhosa. Tenho amigos lá até hoje. Volto sempre que posso para passear lá. João Amo aquela Pessoa terra. a capital, Capital da Paraíba. é a capital da Paraíba. O estado é a Paraíba, Estado João é Pessoa Paraíba, é a capital. a capital. Quem não conhece, gente, vá conhecer. Porque João é uma Pessoa, cidade eu acho que o maravilhosa. João Pessoa, se eu não me engano, ele é o avô do Ariano Suassuna, se eu não me engano. Tem que ver isso aí. Eu vi ele comentando uma vez, Aí eu já que não vou entrar nessa Estamos falando de história. livro aqui, eu lembrei do Ariano Suassuna, mas eu acho que é. Eu vi ele falando uma vez. Porque ele é ele paraibano, contou né? o caso, que ele nasceu como se fosse aqui o Palácio Pedro Ludovico, Aham. ele nasceu nesse palácio, né? Então, porque ele era neto do cara, né? Ele era neto do cara, o João Pessoa é avô dele, se eu não me Eu engano. não sei muito desse Depois da vamos ver história, não. certinho. E aí ele nasceu lá, e então passaram assim, alguns anos, ele tava voltando lá para uma confraternização, um negócio lá nesse mesmo palácio, e ele tava com a roupa inapropriada para entrar lá, pertinho tá de paletó. O cara falou, não, o senhor não pode entrar aqui com essa roupa. Ele falou assim, engraçado, a primeira vez que eu entrei aqui, eu entrei sem roupa, porque ele nasceu lá Nasceu dentro. lá. Pode estudar sobre isso aí, que é verdade. Estudar não, pesquisar. E isso é bem típico de Ariano Suassuna, esse tipo de ele é tiragem, um fenômeno, né? É um fenômeno aqui. fantástico. Era, mas assim, na minha concepção porque aí a gente já vai entrar em outros negócios. Permanece, porque a obra dele tá aí, né? Tá aí, isso mesmo. E aí, fiquei 5 anos em João Pessoa, aí sim eu entrei em depressão lá, né? Porque aí realmente passou a ser um relacionamento abusivo. Quando você entrou em depressão, já que você falou, Uhum. o que você sentia? Porque para algumas pessoas entenderem também em casa, pelo menos o que você sentiu na Isso eu depressão. acho muito bacana você tocar Né? nesse assunto. Porque sabe? às vezes a pessoa fala assim, poxa, é uma tristeza. Não, mas peraí, mas você sentiu o quê? Que pensamento que vinha? Na rua, em casa? Como é que ficou a sua cabeça naquele momento, né? A gente tem a tendência a achar que depressão, a pessoa só tá com depressão, é aquela que tá deitada, que chora o tempo inteiro, que não quer nada, né? E depressão não é só isso. Porque eu trabalhava, eu tinha uma vida normal, só que eu não tinha mais vontade de nada, eu fazia tudo por obrigação. Entrou no tipo no automático. Automático, fazia o que precisava fazer. Chegava em casa, chorava, não queria fazer nada, né? E um dia que eu me lembro, assim, como se fosse hoje, que foi aquele... Porque a gente sempre parece que tem um insight, momento que a gente tem um clique e as coisas começam a mudar na vida da gente, né? Então, eu me lembro, assim, como se fosse hoje. E eu tinha, assim, nessa época, eu já estava bem financeiramente. Isso ele estava né? casada? Estava casada ainda. Ele já sabia que estava com depressão? Não, ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém Você sabia. tinha vergonha de contar? Na verdade, nem eu sabia, né? Hoje eu entendo que eu tenho depressão desde a infância, né? Mas não era uma coisa... Eu tenho 47 anos. Você imaginar 40 anos atrás, as pessoas não tinham esse conhecimento. Ainda mais uma criança, né? Você vai Cara, achar, que tá história tristinha bacana, por causa viu? de alguma coisa, né? Não tinha essa noção de depressão, o que que era depressão, né? Por que que eu acho que é depressão? Porque eu tinha pensamento suicida desde a infância. Nunca tive nenhuma atitude, nada, mas aqueles pensamentos me rondavam. Quando sabe? você fala em depressão, deixa eu entrar nesse detalhe, porque esse assunto me interessa muito, porque também eu tenho um pé nesse negócio, eu comentei com você aqui. E hoje tá aí a doença do século, né? Eu assim, eu sempre fui muito ansioso, né? Como te falei, eu vim de uma família assim que não tinha condição de entender Tinha isso. muita estrutura, né? Porque o que acontece lá na família que eu nasci, por exemplo,
Meu pai era um cara muito desligado de sentimento. Por isso que eu acho que o relacionamento do meu pai com a minha mãe era um relacionamento, e eu nunca falei isso por aqui, né? Que eu tô, assim, eu não tô afirmando nada, né? Aham. Eu não sou profissional da área, Claro, mas eu acho né? que era um relacionamento meio narcisista, entendeu? Aham. Existia ali uma questão do cara, parece que meio que gostar do sofrimento ali e tal, da outra, pra poder. Como se Aham. fosse uma fonte de energia, né? Sim. E eu puxei muito o lado da minha mãe, né? Porque a minha Mais mãe sentimental? é mais sentimental e também a parte da comunicação, né? Eu acho que desde pequeno eu sempre eu me comuniquei muito bem na medida do ambiente que eu estava, da necessidade. Eu me Uhum. adaptava muito rápido ali para me comunicar. E inclusive até o lado da música também, que a minha mãe também cantava na igreja e tal e tal. Então, eu puxei muito isso dela, sabe? Então, o que acontece? Desde criança, eu sempre fui um cara muito ansioso. Muito ansioso. E você sabe, quando você é ansioso e você tem, assim, um pé nessa questão É, de um porque tipo de acaba sendo um depressão, passo, né? o passo parece que você tá vivendo a vida sempre com uma certa insatisfação, É. Mas a né? ansiedade é isso, né? Porque dizem assim, que os entendidos, né? É, Que a depressão é uma dor pelo passado e a ansiedade é uma dor pelo futuro. pelo futuro. Né? O ansioso ele fica preocupado sempre com o que vai acontecer. E o depressivo foi pelas coisas que aconteceram. O que Né? aconteceram? Mas para mim, eu acho que a ansiedade gera depressão. Porque você entra num estado ali tanto de agonia, e às vezes você não consegue colocar as coisas do jeito que você gostaria, e isso te frustra. E isso gera uma depressão. Né? E hoje a depressão aí na adolescência, pela frustração, tá imensa. A gente tem visto assim, casos absurdos, a quantidade de adolescentes se suicidando, se cortando, se machucando. É verdade, e outra coisa também, nesse gancho, rapidinho, falando da época de hoje, eu tava conversando lá em casa hoje com a minha mulher sobre isso, foi hoje ou foi ontem, tava falando, acho que foi hoje mesmo, sobre as opções. Eu acho que na vida as opções não podem ser muitas opções. Por exemplo, antigamente a mulher casava, naquela época lá, poxa, casamento. Não, tem casamento ruim até hoje. Não quer dizer que Sim, aquele casamento daquela época era um casamento ruim. Por exemplo, a mulher casava quando ainda era virgem, só conhecia aquele cara e seguia e tal. Tinha alguns problemas, poderia não ser o cara que ela gostava e tal, né? Mas você sabe que a paixão só se dura no máximo 2 adaptava, né? anos, né? Então o amor também é uma coisa que pode ser construído, várias Sim, questões podem levar a você ter um amor pela pessoa e tal. Então, na época não tinha tantas opções. Quando abriu o leque das opções, veio os prós e os contras, né? Hoje a exatamente. mulher tem muita independência, mas precisa daquele toque masculino e às vezes a mulher não quer ceder. Você entendeu? Então, assim, Exatamente. é uma coisa muito complexa. Eu não tô aqui tentando explicar nada, tô dando uma visão geral, né? É, Então, assim, as coisas aumentou muitas opções. Como aumentou muitas opções, as crianças hoje, por exemplo, não têm as dificuldades que a gente tinha, não é exatamente. verdade? A gente fala que a vida hoje está muito fácil, né? Muito fácil. Muito fácil. E aí, quanto mais fácil está, mais frustradas as pessoas se sentem. Mais Né? frustradas as pessoas se Por isso que sentem. está aí essa índice de depressão tão grande, né? Pela frustração de. E agora? Né? O que eu faço? É verdade. Sim, aí você falou da depressão e tal. Aí entrei em depressão e eu comecei a perceber. O dia que eu falei assim, eu não estou bem mesmo, o dia que eu percebi que realmente eu tinha que procurar ajuda. Porque eu acho que esse é um momento O também. que você sentiu nesse dia? Falou, tem que Eu procurar. parei no sinal, a cena me vem assim, ó, como se Pilotando, fosse você tava hoje, né? pilotando. Tava de carro, né? Parado no sinal em João Pessoa, no horário mais ou menos de almoço, e eu vi 4 pessoas, assim, morador de rua, Certo. almoçando e rindo. Sabe, assim, almoçando e rindo, aquela, tipo, Feliz, brincando. né? Feliz. Eu comecei a chorar. Eu falei assim, meu Deus, o que que acontece comigo? Porque eu tenho uma casa boa, tenho um carro bom, tenho um filho maravilhoso, como se está tudo bem na minha vida, digamos assim, e eu não consigo sorrir. Eu não tenho vontade de sorrir, eu só tenho vontade de chorar. Aí eu comecei a chorar, sabe? Falei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não tenho por que reclamar, eu não tenho por que estar sentindo isso, né? Claro que tinha essas questões de relacionamento, né? Mas não era a Desse causa Não primária, era, né? não era, né? E aí eu falei, eu preciso procurar uma ajuda. Aí fui para psicóloga, ela falou assim, olha, você está num princípio de uma depressão, né? E aí, enfim, aí que começamos a fazer o tratamento, fui para terapia, até eu ter a coragem realmente de identificar que eu estava dentro de um relacionamento abusivo, Que tava pelo menos contribuindo pra que manter, estava né? contribuindo, né? E que eu precisava sair daquilo.
né? Então, foi a minha segunda separação, que eu falo que é mais difícil do que a primeira, né? Porque a gente acaba falando, a culpa deve ser minha, eu que não dou certo com ninguém, Ia falar isso aí né? agora. E o que os outros vão pensar, que a gente acaba com medo Não, mas do mulher, né? julgamento, Pra mulher, né? Mas enfim, eu sempre tive muito apoio da minha família, sabe? E eu tenho uma mãe muito forte, uma pessoa ali muito guerreira também. Ela falou, olha, pode vir embora. Fui embora Pra Rio Verde. Verde. Pra Rio Verde. Rio Verde me Tô até pegando com de medo de novo. você voltar de novo pra Rio Verde agora. Voltei para Rio Verde, né? E uma situação muito complicada. Aí também, assim, tive uma questão de lesão patrimonial também nessa separação, né? Você foi lesada, Eu né? saí praticamente Já sem tô nada. começando a entender o porquê que você chegou lá naquele foco O negócio vai da indo, advocacia. o negócio vai indo, sabe? Na minha palestra, eu conto exatamente como as coisas foram acontecendo na minha vida para que chegasse onde chegou hoje, Sim. sabe? Voltei para Rio Verde, montei uma empresa, uma franquia de pintura residencial, Olha aí. né? Uma área que não tinha Nada nada a com ver nada, comigo, né? porque assim, eu fugia do direito, tá? Eu gostava tá. muito de estudar o direito. Nunca perdi o contato com o estudo do direito. Mas eu não queria atuar, sabe? Eu tinha um certo bloqueio com isso, né? Uhum. E montei essa empresa, só trabalhava com homens, você vê, pintores. Ixi, Maria, era um pepino E danado, aí hein? foi um estresse tremendo, né? Eu gostava muito do que eu fazia, ia pra obra cedo, olhava, isso aqui era uma coisa que eu gostava Desde muito que de fazer. fugisse do direito, Fugiu do já direito, tava tá bom. ótimo, né? Mas aí foi ficando complicado esse negócio de ter que lidar só com homem, e mão de obra complicada e tal. Falei, quer saber? Vou mexer com isso mais não, né? E fui trabalhar na área de seguros com um amigo. Fui trabalhar com ele nessa área de seguros. Falei, pronto, acabou, vou ficar aqui o resto da vida, né? Não vou mais mexer com direito. E nesse período, né, eu encontrei o meu terceiro marido. E aí me casei novamente. Você tá casado até hoje? Não. Não. Tem mais história pra Tem ver mais aí? História. Vambora. A história dá um livro inteiro. dá um não livro- é só um vamos capítulo, não. Dá um livro inteiro. Vamos ver se esse podcast vai dar umas 2 horas, viu, Jimmy? Isso aqui vai ser grande, viu? Ela nem chegou na parte de... Nem cheguei no direito ainda, né? Falou quase nada ainda. E aí, a partir de então, eu estressadíssimo, porque a área de seguro é uma área extremamente técnica, extremamente... Era seguro de carro, de vida, carro, de geral, seguro né? geral, né? Uhum. Então, assim, é muita responsabilidade. Você imagina, no final de semana, se você não renova o seguro do seu cliente, ele sai, bate o carro e não tá renovado. E aí vem um pepino. Né? Então, assim, são muitas questões técnicas, você tem que ter muita responsabilidade. E é um trabalho também, pelo jeito, muito estressante, né? Muito estressante. E coisa que não pode, acho que você não pode mexer passar. muito, né? Você pode mexer muito com isso. Você não pode, você tem que seguir a risca. Você sabe que a gente que tem esse negócio, a gente de vez em quando o corpo da gente, a gente grita por dentro, rapaz, que é isso, né? Procura um jeito. E aí meu marido falou assim, Virgínia, desse jeito ou você vai matar alguém, ou você vai morrer. Aí vamos fazer logo o seguro seu, né? Falou. Já tinha. Nós tínhamos, né? Nós tínhamos, e isso foi uma bênção na minha vida. Uhum. Tá? E aí ele falou assim, eu falei assim, ele queria muito que eu advogasse. Vai advogar. Eu falei, gente, vocês acham que advogar, assim, porque todo mundo, principalmente quando você forma, né? Agora você vai advogar. Acha que saiu, começou a ganhar dinheiro e tudo bem. E hoje não é assim, né? Você vai advogar, você tem que abrir um escritório, até que você faz seu nome, né? Tem que ter credibilidade, né? Não é fácil, né? Até que você constrói ali o seu nome, sua carreira, é uma média aí de 5, 10 anos para você estar consolidado. Exatamente. Né? E até lá, como é que você faz para comer? Vai comer, né? É verdade, verdade. E aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte... Eu aposto em você, eu sei que você é capaz, né? Eu vou bancar, eu seguro a onda e você vai trabalhar. Como diz, a hora que você começar a ganhar dinheiro, ganhou. Sim. Né? Pode ficar tranquilo que eu seguro as despesas de casa e tudo. Falei, então vamos enfrentar, porque esse trem toda hora vem essa história e não dá certo. E eu fugindo do direito, né? Certo. E as coisas foram conspirando para que realmente, nesse momento, eu começasse a advogar. Isso em que ano? Isso foi em 2016. É recente também, né? Tem 7 anos atrás, né? Na verdade, vai É, 7 anos. Você realmente ingressa no direito. Que realmente eu passo a ser advogada. Direitos, você falou o nome da sua área da advocacia? Só que quando eu comecei pegando tudo. Porque Certo. aí já não escolhe, né? Sim. Você acaba pegando o que vier. E fui me apaixonando por aquilo.
né? Que coisa, né? Porque eu falei, gente, a gente se sente muito poderoso, sabe? Quando você consegue resolver uma situação da pessoa que chega ali, às vezes, tão fragilizada, Aham. com tanto problema, e você vê e fala, nossa, sabe? Você se sente importante, né? Gratificante, né? É gratificante você gratificante. conseguir resolver aquilo para aquela pessoa e você ver que você fez o bem, né? E aí aquilo começou a me tomar, né? Eu falei, gente, por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não comecei antes, É. né? Mas tudo tem o momento certo. Enfim, e aí começou a aparecer, a maior parte das vezes, a área de família. E eu tinha uma certa resistência, porque eu sou filha de pais separados. E Hum, também tenho filho, sou separada do pai dele, né? mas Me que separei, coisa, né? né? Então, e eu ficava meio resistente. Falei, não gosto muito dessa área, porque Será acaba será que eu mexendo. vou dar o direito pra pessoa certa, né? E acaba mexendo em alguns gatilhos da gente aqui, Mexe, né? claro. Porque aí você fala assim, você vem na sua Consciência história, pesa, né? né? E fala assim, mas será que nesse caso aqui a mulher tá errada mesmo ou não? Né? Você Né? acaba tendo essa questão de consciência às vezes, né? Mas você tem Depois falar, será que eu tomei a decisão certa? Porque às vezes aquela pessoa podia estar passando uma situação difícil em tal situação e tal, né? então, e Complicado, aí, né? mas enfim, como começou a aparecer isso, eu falei, gente, então eu tenho que focar nisso, estudar e ficar mais focada nisso, né? E passei para a área de família. Aí, em 2020, na plena pandemia, né? Meu marido, numa sexta-feira à noite, não chegou em casa, que não era costume, né? E às 11 horas da noite, minha mãe bateu na porta da minha casa, falando que ele tinha sofrido um acidente, Hum. né? Sempre chega com a conversa de acidente, né? E quando A a pessoa já vai na sua casa, num horário diferente, aquela coisa diferente do que é habitual, tenebrosa, você já tá você, a meio hora que tenso. bate, você já sabe que alguma coisa de ruim aconteceu. É, E aí, ele teve esse acidente e faleceu, infelizmente, né? devido ao acidente. Pelo acidente. Ele faleceu na hora, né? Mas as pessoas nunca dão a notícia, né? Isso ficou até a É, madrugada, vão né? falando que foi um acidente, às vezes a pessoa já até faleceu, vai preparando Já o psicológico, sabiam né? porque foi na hora eles já sabiam que tinha É falecido. triste, rapaz. É uma notícia E horrível, aí, né? ali naquele momento, eu falo que foi, que você me perguntou a fase, o que foi de mais difícil na sua vida, o momento mais difícil foi esse. Esse foi o momento mais difícil que eu já passei na minha vida. Porque é te tirar o chão completamente. Não, e é uma coisa inimaginável, né? É uma Quem coisa. espera, né? Eu falo que hoje o meu intuito com tudo isso que eu passei é tentar levar um pouco esse assunto de morte, não no sentido fúnebre da situação, entendeu? Mas das pessoas começarem a pensar que a gente é finito. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. E a gente não quer falar sobre isso. É. A gente não se prepara, nem juridicamente, nem emocionalmente, nem administrativamente com as coisas da gente, sabe? E aí a coisa fica toda bagunçada. Tem um assunto que fala muito sobre isso aí, eu não sei se você, como você é escritora, chama estoicismo. Eu tava falando sobre o estoicismo, ele é fantástico. Inclusive aquele imperador, o imperador, né, de Roma, lá o quinto, que foi considerado um dos quintos bons imperadores de Roma, que foi o Marco Aurélio, que foi o último também, assim, dos bons. Ele era um filósofo que está o estoicismo. O estoicismo, ele fala da morte. Exatamente E ele fala isso, que né? a morte não pode ser uma coisa ruim, porque a morte faz parte da natureza. Então, se é da natureza, não pode ser ruim. A Eu- morte natural, lógico, né? Ou uma fatalidade, Porque né? eu, assim, a minha fé, eu sou uma pessoa de muita fé, né? Eu sou espírita, mas cresci na igreja católica, gosto dos evangélicos, da pregação dos evangélicos. Então, eu sou bem eclética nessa questão. Eu acho que tudo que vem para o bem, para te agregar, para te melhorar, vale a pena. E tudo que é fé em Deus, que te leva a essa energia, vale a pena. E eu sempre tive muita fé, sabe? Isso Essa me ajudou questão muito. do espiritismo é bacana. Eu também tenho um pé no espiritismo. Eu, por exemplo, se você é ou foi? Como Eu é? sou Você é. espírita. Então Não você tem tem. como deixar É, de ser depois que a gente acredita você nessas tem coisas. aí vamos dizer assim, seu raciocínio, né? É um raciocínio reencarnacionista, né? Sim, eu Eu acredito. também acredito nisso. Eu acho Porque que. eu acho que não faz sentido se não for, Então, sabe? toda pessoa que que ele tem essa crítica com ele, essa observação, porque a gente, assim, por exemplo, você já passou por depressão, talvez você também seja uma pessoa bem ansiosa, não sei como Sim, é que é, sou. não é ansiosa. A gente que, poxa, fica assim, dizendo, pô, o que tá acontecendo? Eu tenho que melhorar isso aqui, tem um negócio errado. Você é autocrítico, você é uma pessoa encucado. Então, quando você é encucado, aí você fala, peraí, é só isso aqui?
Não pode ser. Não é? Então, o inculcamento, ele é em tudo, não é só num detalhe. Isso é inculcado com filho, isso é inculcado com relacionamento. Tudo você tem um... Eu falo que eu sempre tive uma questão, assim, de querer entender o porquê das coisas. Então, tem é isso. Esse defeito, sabe? Quase uma filósofa. A filosofia Mas isso. por que isso? Por que isso? Tanto que eu fui criada na igreja católica, né? E eu fui pro espiritismo, por decisão própria, com 11 anos de idade. Porque eu queria entender. Porque eu falava, gente, não é justo uma pessoa... Por que um sofre e o outro não? As mesmas perguntas que eu sempre fiz. Né? Mesma coisa também. Então, assim, porque Deus quis, porque tinha assim, porque Deus quis. Então, quer dizer que Deus escolheu um em preferência do outro. Não existe isso. Então, não é Deus, não é amor, não é, né? Tem um no conceito que a gente fala de Deus. Exato. Eu acredito. Isso, tem um cara na internet que ele é um cara que ele fazia o mapa da cabala, sabe? Você fala também, né? Eu acho massa esses negócios, porque foge do cotidiano. Eu já vi que você gosta dessas coisas assim, como eu. Foge da naturalidade, né, das coisas, né? Então, o nome dele... Caramba, agora me fugiu, mas era Carlos alguma coisa, né? Ele falava assim, ó, tem uma palavra que nós podemos classificar Deus. Ele falou, justiça. Exatamente, entendeu? Eu acredito muito. Então, assim, eu acho que a justiça, ela vai acontecer automaticamente. Olha, sem brincadeira, que o que a gente vê acontecer pelo mundo, as atrocidades com seres iguais, semelhantes, né? Que tem consciência, que tem consciência, que tá vivo, que tem emoção pela vida, que quer viver. Sabe, por exemplo, um animal, uma vaca, um cachorro, eles não sabem que eles estão vivos, né? Porque o cachorro tem consciência, mas não tem consciência que tem consciência. Entendeu? E nós tem não. o emocional, mas não tem o raciocínio, né? Nós, por exemplo, somos um dos seres humanos que temos consciência, que estamos conscientes. Que somos quem somos. Então você não pode fazer. Não tem uma raça no planeta Terra, por exemplo. Não vou falar de nível universo, que vai entrar em outras coisas. Ele fica doido, né? Mas assim, aqui na Terra não tem igual nós. Não adianta, né? Você pega a nossa história. E chegou lá nos primitivos, nos primatas, olha como é que tá hoje, é uma loucura, avião. A mente humana é muito incrível, né? Então, tem que ter alguma coisa por trás, porque senão não tem sentido. Então, assim, isso me sustenta muito, né? Isso me ajudou muito a pensar que ele tá em um plano diferente, Sim. Né? Que eu acredito que esteja num outro plano, melhor do que esse. Sim. Né? Eu tenho certeza. Transcendeu, né? Porque era uma pessoa, não é porque morreu, mas todas as pessoas que conheciam, né? Era uma pessoa diferenciada, uma pessoa de um coração bom. Falo que tinha um coração de menino, era um homem, mas era muito menino. Sabe? Nesse momento você acionou de novo a depressão um pouco ou não? Não, por né? incrível que pareça, nesse momento, porque eu tenho tanta gratidão por tudo que ele foi na minha vida, sabe? Que eu não me permiti sofrer. Porque a gente era muito um pelo outro, a gente queria muita felicidade um do outro, a gente sempre fazia, sabe? Era muito assim, o que te faz feliz? Isso, então vamos lá. Com ele a mesma mesmo, coisa, sabe? Então a gente tinha muito esse negócio de ver o outro feliz, né? E eu tenho certeza que ele quer que eu seja feliz. Maravilha, sabe? Isso é interessante, essa consciência, ele sempre me incentivou muito, olha, vai atrás dos seus sonhos, você é muito capaz. Né? Porque às vezes a gente não acredita. Isso é de extrema importância. Né? Porque, igual eu te disse, eu vivi um relacionamento abusivo onde eu era a pior pessoa do mundo. Onde até de burra eu era chamada, sabe? Hoje você sabe que o problema não é com você, né? Né? Acaba sendo porque você acaba se sujeitando e deixando que a pessoa faça com você. Mas porque você já tem outros problemas, autoestima baixa, né? Já tem essa questão da depressão desde a infância. Então você acaba deixando que a pessoa faça com você também. Exatamente. Né? Mas não acredito mais nas coisas que ele falava, né? Sim, claro. Então, muito bom. assim, meu marido, ele foi uma pessoa que foi um diferencial na minha vida. Foi aquela pessoa que realmente falou assim: vou te dar na mão, vamos embora. Isso é de extrema importância, né? Porque hoje... Muito difícil isso hoje. Porque tem uma concorrência muito grande até dentro da sua casa, dos relacionamentos. Sim, né? sim. Não tem essa É muito difícil ver essa parceria de um falar, não, você quer isso, eu vou te sustentar nisso, a hora que você estiver boa, você me sustenta naquilo, e vamos junto, né? Querer o bem do outro, mesmo que você tenha que renunciar, de repente, a alguma coisa naquele momento. Sim. Né? As pessoas estão muito egoístas e muito imediatistas. E eu tenho um negócio meio, casou, meu amigo, tem que ser um pelo outro mesmo. Exatamente. Certo. Aí você, nesse momento, E aí, nesse momento, o que aconteceu que ainda foi pior, né? Além de tudo. Porque eu sempre tive um relacionamento muito bom com a família dele. Né? Nós não éramos casados, nós só vivíamos em união estável. Certo. Né? Não tinha nada formalizado.
né? Até porque eu já tinha casado 2 vezes, ele também já tinha sido casado. Isso aí acaba com. E Eu aí falo você em casa fala com a minha assim, mulher, isso é uma resposta social que você tem que ficar dando. então, aí você acha assim, ah, é bobagem, a gente tá É, junto é o que importa, é. né? Mas aí, E, talvez nesse outro lance aí, né, e que você atua, vai pesar, né? exatamente. Aí é onde eu falo, não quero que aconteça com os outros o que aconteceu comigo. Então, um dos motivos Certo. que eu acabei indo pro livro, indo para as palestras, é para levar um pouco de conscientização de coisas que a gente acha que não acontece com a gente, né? Certo. Eu, como advogada, vivia numa união estável de fato, que não tinha nada registrado. Por quê? Porque você confia. Poxa, a família é idônea, ele é idôneo, não vai fazer nada comigo. Se acontecer alguma coisa, ninguém vai fazer nada, né? E era um pedido dele, porque como ele trabalhava muito na estrada, viajava muito, né? Ele sempre falava para a família, olha, se acontecer alguma coisa comigo, cuida da minha família, né? Cuida da Virgínia, cuida dos meus filhos, que ele tinha 2 filhos. Então era assim, né? E ele tinha um pouco essa consciência que ele ia falecer num acidente, sabe? Parece que ele tinha E essa, foi no trabalho. sabe? Foi no trabalho, né? E aí veio a família e me excluiu, tipo, como se eu não fosse ninguém, sabe? Não, Inacreditável, nem né? esposa era. Tanto que eu tive que entrar com um processo de reconhecimento de união estável, Sim. sabe? Então isso foi, assim, outra rasteira, digamos assim, né? Eu falei, gente, realmente as cobras estão dentro da nossa casa. Porque as pessoas que convivem com a gente são as pessoas que a gente confia. Então, você fica achando que não precisa assinar nada, você fica achando que não precisa formalizar nada, porque aí você confia, né? Então, assim, ele faleceu em 2020. Nossa, recente demais, velho. 2020, vai fazer 3 anos agora, né? Mês que vem. Essa ação durou 2 anos e meio para eu provar que eu era esposa dele, Sim, né? que coisa, né? Então, você imagina aí, tem 3 anos de inventário, 2 anos e meio foi só para fazer esse processo, para poder começar um inventário. E aí tá em trâmite esse E aí, negócio. voltando ao assunto lá, da área que eu comecei a atuar, né? Começou a aparecer para mim inventários. E aí eu comecei a gostar desse assunto. E comecei a perceber que a grande dificuldade na resolução dos inventários não era pelos bens em si, eram as questões emocionais das famílias. A picuinha, digamos assim, não era porque um quer mais dinheiro do que o outro, é porque fica aquela cobrança ali. Ah, porque quando você era pequeno, meu pai fazia isso para você, não fazia para mim. Porque meu pai te deu isso e não me deu aquilo. Então era uma forma de cobrar amor ou cobrar coisas que Que além do dinheiro, aconteceram né? além do dinheiro. Muitas vezes as pessoas brigavam por 5 mil reais. Passavam 10 anos brigando por causa de 5 mil reais. Você fala, gente, não faz sentido, sabe? E aí eu fui entendendo um pouco mais, né? Falei assim, gente, como que faz para resolver esse negócio? Porque o inventário levar 20 anos para resolver. Tem que ter um jeito, né? E fui entendendo que a gente precisava resolver esses conflitos. Aí eu fui para o desenvolvimento humano. Entender mais como que o ser humano funcionava. Uhum. Aí eu passei a gostar da questão do entender o ser humano. Aí a área Começou da a virar psicologia, psicologia mesmo, né? é bem psicologia, né? Mas É. acaba sendo também a área de desenvolvimento humano, né? De entender as personalidades, entender as dores, por que as pessoas têm certas atitudes, né? Quais são as dores que estão por trás daquilo. E aí isso facilita os relacionamentos, quando você entende. E aí eu comecei a perceber que eu tinha uma certa facilidade para fazer as pessoas conversarem. Uma habilidade, né? Para fazer as pessoas entrarem num acordo. Porque eu conseguia mostrar o que era cada coisa. Né? Às vezes, assim, numa conversa, você fala, mas fulano me falou isso. Tá, mas você entende que ele falou isso num momento assim, que na verdade é esse sentimento que ele tem, que ele fez isso por isso, não é com você, o problema é com ele. E quando você vai colocando outras questões e esclarecendo para a pessoa, vai amenizando aquele combate. Isso sabe? Isso aí é o que nós chamamos de profissional da área, né, cara? A pessoa que você realmente considera nessa área, você se destacou e vai se destacar muito mais, porque, né, a gente vê a sua dedicação, né? Então é uma coisa E é uma área impressionante que isso eu aí. gosto. E aí, com essa história minha, né, do falecimento do meu marido, quando eu fui atrás, resolver essas questões, né, do inventário, eu percebi o quanto nós, advogados, a grande maioria, não tem a menor habilidade para tratar com o cliente nesse momento. Porque você imagina, uma pessoa que perdeu o marido com 15 dias. Já é difícil você tomar decisões porque você está completamente Fora de si, né?
fora de si. Praticamente. Né? Tipo assim, eu falo que o sentimento que eu tinha, eu não sei se você já, na praia, você já tomou aquele caldo na praia, que a onda vem, você acha que vai levantar e Sim, volta, né? sim. Então, assim, Eu eu nasci na região de eu praia. vivia daquele jeito, parecendo que eu Aham. tava levando caldo o tempo inteiro, sabe? Aquele negócio, você respira aqui, mas vem outra pancada ali, né? E um monte de coisa pra resolver, muita E a decisão pra cabeça um tomar. turbilhão de trem, né? Fora o seu sentimento, né? Porque eu falo assim, você perder, graças a Deus eu tenho pai e mãe, não perdi ninguém, né? Só perdi minha avó. Mas eu acredito que as pessoas mais velhas que vêm assim, é o natural, né? Você perder a avó, perder pai e mãe, né? Quando você perde o seu companheiro, é mais difícil porque é o seu dia a dia. Porque quando você tá com o pai, você já é Não, isso maior e daí eu nem tal, imagino um né? negócio Você já desse. Né? tem outra rotina, né? O seu pai tá lá, você não convive aquele tempo 24 horas. Quando é o seu marido, sua esposa, você Não. convive 24 E horas, a os planos são casa, juntos, tudo, as tudo é coisas, conjunto, cara, e as né? coisas da pessoa, você entendeu? Então, Você de tá doido. repente, você fala assim, "Puxa, e agora? Você chega em Pra casa, onde eu vou, né? não, assim, foi a pior coisa que eu já passei na minha vida, né? E aí eu comecei a entender que eu precisava, eu queria que as pessoas que passassem o que eu passei tivessem outro tipo de atendimento, tivesse outro tipo de acolhimento, Uhum. sabe? Porque eu sofri muito com os colegas nessa área, quando eu fui atrás. Nossa, eu ouvi coisas absurdas, assim, sabe? Eu fui muito desrespeitada pelos advogados da família O dele, que eles falavam pra sabe? você? Falava que eu estava querendo complicar as coisas, que eu não estava querendo resolver, que, nossa, não, mas Você não tá muita coisa, sabe? colaborando? Porque você tá querendo o quê? Você tá querendo só dinheiro? Não, Parece mexendo com o psicológico da pessoa, né? Também tem sabe? E isso. assim, querendo coisas, por exemplo, querendo que eu assinasse procurações pra gente que eu nem conhecia, sabe? Sim. Querendo te manipular num momento de fragilidade. Aproveitar que você tá com a autoestima baixa, né? E que você não tem, você tá Condições, né? Tá perdido. perdido. Né? Porque até que você toma consciência, pra você falar assim, e agora, eu vou seguir para onde? Que caminho É, eu sigo agora? Porque agora desmoronou tudo, é. né? E como eu te disse, ele segurava a onda ainda financeiramente em casa, né? Eu tinha 3 anos de advocacia, 4 anos de advocacia, né? Então, o dinheiro que entrava era meu ali, não era um dinheiro suficiente para bancar tudo, né? Manter uma Então, família, né? ainda tinha essa questão financeira, né? Então, foi uma desestruturação total. E aí eu falei assim, gente, mas o que eu vou fazer agora? Aí todo mundo fala assim, nossa, você é uma pessoa, você é muito forte e tal, né? Você conseguiu. Eu falo, gente, primeiro que eu não tive nem condições de De sofrer. ser Porque fraca. eu tive tanto problema para resolver que eu não tive tempo de ter luto no sentido de sofrer mesmo ali, sabe? Aham. Aquele negócio que dizem que até precisa, né? Eu sempre fui muito, falei assim, eu vou lutar e vou correr atrás e vou fazer tudo que era para eu tenho certeza que ele gostaria que eu fizesse, sabe? Então, por ele e por mim, claro, né? Sim. Porque muitas vezes eu me questionava assim, por que eu não fui junto, né? Porque a gente É. viajava tanto junto, É. por que eu também não fui? Então Qual é que é o porque propósito, Deus né? tem alguma coisa para eu fazer ainda aqui. A Não parte venceu dele já sua. cumpriu, É. né? A minha ainda não. Então, o que eu tenho para fazer aqui que eu ainda não fui embora? E comecei a me questionar isso, sabe? E aí eu falei assim, gente, eu preciso, dentro do que eu já vivi, se uma pessoa não viver, não passar o que eu passei, eu já tô feliz se eu conseguir isso, Já tá contribuindo, né? sabe? Já tô contribuindo, acho que pro mundo, É. né? E aí veio a oportunidade desse livro, que a editora selecionou 30 autores que não se conheciam, cada um com uma história de superação, de uma história da sua vida, né? Falou assim, vamos colocar essas histórias de vocês num livro? Tudo bem, cada um escreveu a sua parte, ninguém sabia, ninguém leu uma do outro, a gente só foi saber, Até pra conhecer as não coincidir histórias, nada, né? a gente só foi conhecer as histórias no lançamento do livro, né? E aí, se você ler, a hora que você lê o livro, você Vou vai ler ele todo, entender vou ler ele todo. Se eu não me engano, o que seu tem capítulo, aqui, se eu não me engano, é o 29, você falou. 29, É. o 29. Eu li alguma coisa lá, mas como você mandou em PDF, eu tenho uma dificuldade com esse negócio. Eu vou. A gente é da época do Eu vou, pegar aqui do eu físico, vou, né? vou ver isso aqui. Vou ler Eu todo, com também gosto certeza. do livro físico. Até tenho alguns lá, os que eu gosto, eu acabo comprando. o Esse físico. livro aqui, a pessoa quiser comprar, ele também consegue? Como é que Sim, funciona? ele tá na Amazon, Ele tá na Amazon? tá. Você Tá tá na chique, Amazon. hein? Tá na Amazon. Só que, se quiser comprar com a gente, com os próprios escritores, a gente tem um desconto,
tá? E ainda vai a dedicatória, né? É, Então pode entrar dedicatória. aí, entra lá no Instagram. Inclusive, nesse aqui você não colocou, vamos Eu ter vou que abrir fazer, a capinha eu dele aqui. trouxe assim para você abrir, que eu gosto que a pessoa abra, e depois a gente Sim. faz a dedicatória. Agora vamos entrar um pouco na questão da advocacia, nós estamos com quanto tempo de mim aí? Fala demais, né? Tá, beleza. Vamos, agora vamos entrar para a gente poder detalhar a questão da advocacia que você entrou, que é a... Vou pegar uma água também, que eu já tô aqui com a garganta meio seca, viu? Você fala muito, rapaz. Esse povo que é advogado tem que falar muito mesmo, porque senão, senão não consegue conciliar o povo. Não convence, né? Uma coisa, até afastar um pouquinho o microfone aqui, Jimmy, para não ficar muito... Tá bom a altura do meu aí, Jimmy? Não tá dando aqueles batuques não, né? Igual da... Tá legal. Ô, Virgínia, bom, vamos lá. Muita coisa, você entrou na área de direitos familiares, você falou que tem um outro nome que dá pra isso aí. O direito de família e sucessões, né? Sucessões. Então, o que acontece? São os inventários. Os inventários. Como é que funciona? A pessoa tem uma casa, tem os filhos ali, tudo que conquistou e tal. Para poder fazer, tem a questão do testamento que a pessoa faz em vida, né? Ele pode deixar um pouco de dinheiro, um pouco do patrimônio, né? Que depois vira dinheiro, ou não, talvez, mais para um filho, pode deixar um pouco menos para o outro. Como é que funciona isso aí? Isso aí já são coisas diferentes, né? Diferentes. Por exemplo, testamento. Quem pode fazer testamento? Qualquer pessoa que esteja em sã consciência, né? Eu até recomendo para alguns clientes que estão um pouco mais velhos, que queiram fazer o testamento, que faça também, que vá a um médico, né? E que faça um laudo de sanidade, para que isso não seja questionado depois. Aí, ó. Né? Tem isso aí ainda, né? Infelizmente, porque a gente tem a tendência, principalmente no Brasil, a tudo ir para o judicial. Né? Qualquer problema que a gente tenha, vamos levar para o juiz resolver. Não, eu não concordo com isso. Né? Certo. Então você vai, eu acho o testamento uma forma muito boa de colocar quando você tem problemas familiares, digamos assim. Uhum. Né? Vamos supor, a pessoa tem 2 filhos. Até uma cliente minha aconteceu isso. Tinha 2 filhos e ela sabia que ia dar mais problema na hora de ter um inventário, né? Sim. O que ela fez? Ela já decidiu, essa casa vai para fulano, tanto de terra vai para Beltrano, esse outro imóvel vai para fulano. Ela já determinou para ficar igual. Só que ela pode fazer isso? Pode. Com os filhos, nesse caso que eu estou te contando, ela dividiu tudo entre os filhos. Então não tem problema. Mas se ela quisesse fazer, por exemplo, eu quero doar para Virgínia, uma amiga minha, eu quero deixar alguma coisa para ela. X%, vamos dizer. X%. Pode também. Até 50% ela pode. Isso, tá? E até 50% ela pode distribuir. Doar para quem ela quiser. Certo. Para quem ela quiser. Ou seja, pode escolher 50 pessoas, cada um pega 1%. Exatamente. Tá? Dentro de 50% do meu patrimônio, eu posso doar para quem eu quiser. Por que eu não posso doar os restantes 50%? Porque esse a gente chama de legítima, que são para os herdeiros legítimos, digamos assim, os herdeiros necessários. Esse não pode mexer. Esse você não pode mexer. Tá? Se fizer uma doação, eles podem reverter essa doação adiante, tá? Vamos supor que eu não faço doação, mas eu compro um carro e ponho no nome do meu filho. Sim. Isso já é uma doação. Né? É uma doação automática. Mas é uma doação. É claro. Né? Então, se eu faleço, eu tenho 2 filhos, dei um carro para um e não dei para o outro, no inventário, esse que ganhou o carro, ele tem que colocar esse valor que ele já recebeu ali no inventário. Então, aí ele não vai ganhar, ele vai ganhar um pouco menos do que o outro, porque ele já foi adiantado. Eu já falo que é adiantamento da legítima, ele já teve um adiantamento de valor. Adiantamento. Então, tudo que é dado, assim, pode ser levado a que a gente chama adiantamento de partilha, né? Só que o que acontece? As pessoas não têm documentação disso. Sim. Às vezes, dá um bem, uma joia, por exemplo, e não tem nada que comprova aquilo lá. Né? Então acaba que aquela pessoa levou a joia e ainda vai levar mais os bens da mesma quantidade. Nesse caso, quando não tem como comprovar nada, aí não tem jeito de mexer. Quando não tem como comprovar, fica difícil. Né? Porque qual o grande problema hoje no direito é que as pessoas falam assim, mas isso é muito injusto. A justiça é relativa, porque na verdade o juiz vai decidir em cima de provas. Então o que vale não é o direito que você tem, são as provas que você tem. Né? Sim. Porque às vezes você perde porque você não consegue provar. Você tem direito, mas você não consegue provar. Como que faz? Verdade, eu mesmo teve uma vez que eu estava fazendo uma manutenção nos meus dentes, né? Fazendo aquele reparo com aqueles aparelhos e tal. E teve um dia que eu não consegui, uma coisa impressionante. Não consegui fazer a manutenção porque eu estava com a garganta infeccionada, não tinha como.
E o mais interessante é que eu tomei o Bezentacil e ela só ia desinfeccionar 3 dias depois. Demora um pouquinho pra fazer efeito. Porém, quando ela desinflamou, já tinha entrado no recesso do povo, do fim de ano. Acho que era dia 22, mais ou menos. Então, não teve como, mesmo se eu quisesse, fazer manutenção aquele mês. Porque lá eles não cobram a manutenção. Eles cobram a mensalidade, que é uma outra coisa também que esse pessoal desses ortodontistas fazem. Lá eles, quando vai fazer um plano com você, fala que ele vai cobrar a manutenção, mas não é manutenção, é mensalidade. Você fazendo ou não, você vai ter que pagar. E aí já você sabe, né? Aí eu peguei e falei que não ia pagar aquela parcela e tal, porque eu não tinha feito, não usei. Então eles deu o maior borogodó, levei pro juiz, então eu acabei perdendo. Por quê? Porque eu peguei até a receita da Bezentacil, só que na receita não tinha detalhes que era infecção na garganta. Era só que eu ia tomar a Bezentacil. Então tinha que ter lá a Bezentacil para problemas na garganta. Então por esse detalhe eu acabei não ganhando a causa. Então muitas vezes acontece isso. Tem que ter a prova geral, né? E o que acontece muito no inventário nesses casos assim? Você tem um carro, mas não está no seu nome. Né? Aí como é que você prova? Aí a questão você vai ter que ter uma forma de provar que aquele veículo era de fulano, que faleceu, né? Para poder entrar no inventário. Então hoje eu falo assim, gente, organiza a vida, não vai deixando essas coisas bagunçadas, não vai deixando para amanhã não, porque depois quem fica com tanto problema para resolver, né? E às vezes acaba perdendo os bens que a outra pessoa ficou a vida inteira tentando. E não foi juntar, por culpa da pessoa, sabe? porque é culpa de famílias que entram, né? Como você falou. Esse negócio, vou construir no fundo da minha sogra. Entendeu? Isso é um pepino. Ah, meu Deus do céu. Esse é o pepino clássico. Ô, Virgínia, outra coisa, e as pessoas que vivem uma união estável, né? Como é que funciona ali para a pessoa provar que vivia junto? Dá muita complicação isso aí? Olha, Ricardo, hoje tá bem fácil. Hoje já existe um contrato de namoro. Pra você ver como que o negócio tá difícil danado, hoje, o relacionamento tá danado. Existe um contrato de namoro, onde as partes estipulam que só namoram. Tá? Que não tem intenção de ter relacionamento mais sério. Se acontecer, muda o contrato. Exatamente, aí muda o contrato. Só que não basta você ter um contrato falando que é namoro, mas se o relacionamento configura união estável. Então, vamos supor, a gente tem um contrato de namoro, tá? A gente só namora, tá ali no papel. Só que eu passo final de semana na sua casa, minhas coisas ficam na sua casa, você paga contas minhas. E aí acaba Você me apresenta como sua esposa. E só o contrato que é de namoro. O contrato é de namoro, mas de fato vive a realidade de uma união estável, entendeu? Então, mesmo que tenha um contrato, se a pessoa conseguir comprovar que de fato era uma união estável, o juiz vai dar, mesmo que tenha um contrato de namoro, entendeu? Então, é muito configurado pelo dia a dia e do tipo de relacionamento que a pessoa vive. Sim. Né? Hoje, por exemplo, existem casos que as pessoas moram juntas e que não é união estável, é só namoro. Então, não basta as pessoas falarem assim, qual que é o prazo para configurar a união estável? Você pode viver 2 meses e configurar uma união estável. Ou viver 5 anos e não configurar. Depende do tipo de relacionamento que você tem. Né? Então, o que é o ideal aí, que a gente vem falando, né, de provas? É o quê? Você ter contas que foram pagas, endereço. Eu mesmo tive um caso que foi configurado como união estável, simplesmente eles não moravam juntos, isso não é definido como necessidade. Eu posso morar numa casa e meu marido em outra e ser uma união estável, meu companheiro. Sim. Tá? Não precisa morar junto para configurar uma união estável. No caso de uma cliente minha, eles não moravam juntos, foi configurada a união estável simplesmente porque ele pagava algumas contas dela. Porque se existe esse envolvimento, você há de convir comigo que tem um relacionamento mais profundo que um simples namoro. Se tem uma ajuda financeira, se passa final de semana, se dorme na casa de um, né? Então acaba sendo uma coisa diferente de um simples namoro. Exatamente. Nessa trajetória sua como advogada aí de família e tal, e tem também vamos falar também já estamos falando das mediações, né? Depois você vai entrar na questão da constelação familiar. E a gente entra na palestra porque acho que já estamos quase 1 hora. É muita história, né? Muita história. Esse podcast dava 2 horas, tranquilo. Quais os casos que mais aparecem para você?
Olha, hoje, como eu foquei muito em inventário, o que mais aparece é inventário. Como é né? que funciona a questão do inventário? O pessoal Hoje fala a gente- tanto essa palavra, hoje como a é que é gente- isso? Tá, o que é inventário? Inventário é a gente pegar tudo que a pessoa faleceu, a gente vai pegar tudo que ela tem de bens e direitos e de débitos. É como se fosse um levantamento, né? Exatamente. Inventário é fazer um levantamento. Levantamento. Tá? De tudo que a pessoa tem, de dívidas e de bens. Daí leva para o juiz, no caso do inventário judicial, tá? E ali a gente vai fazer a partilha desses bens. Vai ver primeiro que se tem dívida. Tem dívida, vamos supor, a pessoa deixou 100 mil reais, mas deixou 50 mil de dívida. Então, Tem que ser paga as dívidas. as dívidas têm que ser pagas. Então, vai ficar o patrimônio para ser partilhado apenas de 50 mil. Se o cara Porque deixou... primeiro de pagar a dívida. E se o cara deixou 100 mil, mas tá devendo 110, como é que fica isso aí? Aí, ele vai pagar os 100 e ninguém Eu vai acho que é o levar que vai nada. acontecer comigo, viu, Jimmy? Se não mudar essa Mas história pelo logo... menos assim, os herdeiros não herdam dívida. Ah, não, Tá? né? Ah, menos Então, mal, hein? então assim, a dívida é do espólio. O que é o espólio? É esse conjunto de bens. Ah, tá. Então, vai ser cobrado do espólio. Então, nesses 100 mil, tem 50 de dívida, vai ser 50 pago e 50 vai para o espólio. Tem 5 filhos, cada um vai levar 10. Quando ninguém deixou nada estipulado, é dividido Dividido de maneira formas igual. iguais. Formas iguais. Tá? Com isso, quando a gente está falando de filhos, né? Porque no caso da esposa, ela, dependendo do tipo de regime de bens, ela é meeira. Então, 50% é da esposa e os outros 25%, vamos supor que seja 2 filhos, 25% para um, 25% para outro, tá? No caso da companheira que vive em união estável, além dela ser meeira nos bens que eles adquiriram durante o casamento, que é o regime parcial de bens, que a gente chama, né? Que os dois construíram as coisas juntos, é dos dois. Ela ainda é herdeira. Então, ela é meeira, essa é uma parte meio técnica. Meio confusa e né? técnica, Meio né? técnica, mas para entender, já foi definido isso, né? Até o Supremo já definiu que a companheira também é herdeira. Então, no que nós dois somos casados, vivemos em união estável, né, juntos. O que nós construímos durante o nosso relacionamento é nosso. Então, é 50 meu, 50 seu. Sim. O que você tiver fora isso, vamos supor que você tenha um apartamento antes da gente morar junto. Morar junto, né? sim. E você tem 2 filhos, por exemplo, né? Eu vou dividir com seus 2 filhos, vai dividir Peraí, em então 3. deixa eu entender. Já não vai ser meieira mais. Mesmo que a pessoa casou e a pessoa casou, construiu um patrimônio de 1 milhão, por exemplo. Mas antes dele casar com aquela pessoa, ele tinha um patrimônio de 500 mil. Uhum. Então, ali, se por acaso ele falecer, por exemplo, né, ou vier a separar, a mulher também, ela vai ter direito no apartamento que era dele antes de se conhecerem? Tá, vamos lá. Só me entender. Aí depende do regime de bens, tá? A gente tem 3 regimes de bens, né? Básicos ali, que é mais comum. A comunhão universal, onde tudo que é de um é de outro, Certo. tá? Independente da forma que Isso é veio. estipulado quando casa? Quando casa. Ok. Quando você vai casar, você escolhe o regime de bens, tá? Tem a comunhão parcial, que é também a regra legal da união estável. Então, toda pessoa que vive em união estável, que não tenha documentação ali, não tenha no cartório, vive nesse regime da comunhão parcial. O que nós construímos durante o nosso período de convivência é dos dois. É dos dois. Tá? E a separação total de bens. O que está no seu nome é seu e o que está no meu nome é meu. Não Isso se aí comunica. também estipulado na hora. Também na hora. São os 3 Certo. regimes mais comuns de bens que nós temos quando a gente vai casar, tá? Se você escolheu a comunhão universal de bens, tudo é nosso, tá? Se você morrer, 50% é meu e 50% é dos seus outros herdeiros. Os herdeiros, Tá? né? No caso de filhos, né? Filhos ou pais, né? Porque às vezes você não Se tem os filhos. pais também tiverem se vivos, vão você pra ti- eles. Vamos supor, você não tem filhos. Então aí vai tudo pra mulher. Tá? Certo. Ou no caso, pros pais, se você tiver pais vivos ainda. Agora, para poder fazer uma união estável, com juntar tudo, essa universal, se for homem e mulher, a mulher também tem que ter alguma coisinha, o homem também tem que ter, porque senão vai ficar desproporcional, né? Mas aí Porque é senão uma a mulher chega só o cara puxando a cachorra e Mas a aí mulher... é uma escolha, né? É uma escolha. Aí é uma escolha. A gente vê muito Depende muito do amor, né? Se o amor estiver grande, ela fala, não. Mas a questão é que, Bota assim, tudo no nome dela, tira do meu. aquela frasinha bem real, né? Tipo, enquanto tá namorando, enquanto tá tudo bem, é meu bem. Depois são meus bens. É meus bens, né? verdade. Então a gente tem que pensar muito também, é uma coisa que as pessoas não têm essa noção.
antes de decidir qual regime de bens vai casar. As pessoas não têm esse tipo de conversa, não quer falar nesse assunto porque acha que... Acho que é uma afronta, né? Acha que é uma Acho que eu vou afronta, largar desse né? homem ou dessa mulher, né? Acha que o amor basta. Então a gente precisa ter certas consciências, tirar esses preconceitos, sabe? A gente precisa conversar dessas coisas sobre dinheiro, sobre morte, sobre coisas que acontecem, né? Então Bom, aí, sim. nesse caso, se você tiver... Agora, a separação total de bens. Se está no seu nome, é seu, vai ser só dos seus herdeiros. Então, eu não sou, no caso, eu não sou herdeira e nem meieira. Agora, se for comunhão parcial de bens, tá? Eu tenho a metade do que nós construímos juntos e o que não foi construído por nós, que você já existia, eu sou herdeira. Então, eu, em vez de dividir 50%, vai dividir com a quantidade de herdeiros. Se tiver 5 herdeiros, vai ser 6 partes. 5 herdeiros e mais eu. Certo. Como é que tá? Tá captando bem a voz dela, Jimmy, aí? Tá pegando bem? Ô, Virgínia, tá. Então, nós vamos entrar um pouco agora na questão do livro. Você vai me falar aqui um pouco desse livro. Você já falou um pouco, né? Mas fala um pouquinho desse parágrafo 29, o que você fala aqui, que é o mais interessante do livro, principalmente pra você, né? Eu quis muito a gente entra depois na questão da palestra pra gente caminhar por... Eu quis muito nesse livro falar sobre aquilo que a gente falou no início, de achar que a vida da gente acaba. Né? E realmente a vida acaba. Material. A nossa vida acaba várias vezes. Ah, sim. Né? Porque a gente tem que se transformar. Por causa dos ciclos, né? A gente tem que se transformar. Eu falo que a Virgínia, que era a esposa do Marcelo, que faleceu, não existe mais também. Né? A minha vida é outra pessoa. Até porque outras coisas passam na minha cabeça, outros sonhos, outros projetos, e as coisas vão mudando. Tem um ditado que diz que você não toca na mesma água 2 vezes, água do rio, e nem conversa com a mesma pessoa 2 vezes, né? Você mudou e ela mudou também. Exatamente. Eu acredito muito nisso. Isso sabe? É verdade, aí. E aí eu quis trazer assim, que é possível você passar por uma situação difícil e se fortalecer, mas que você tem que querer e olhar, ter um pouco de fé, ter um pouco de humildade e ser feliz. A gente está aqui para ser feliz também, sabe? Eu não acredito que a gente vem nesse mundo maravilhoso, onde a gente tem tanta coisa boa no mundo, basta a gente ver a natureza que Deus colocou aqui para a gente sofrer. O que eu entendo que o sofrimento é aprendizado. Por que aquilo aconteceu com você? O que você aprendeu com isso? Sabe? Eu vejo o sofrimento dessa forma. Tanto que hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era há 20 anos atrás. Né? E passei muita coisa difícil. Só que tem gente que prefere ficar ali, ai meu Deus, minha vida acabou, não sei o que, né? Eu entendo isso como fé também. O que é a felicidade, né, para você, Virgínia? Eu acho que a felicidade tem muito a ver com fé. Para mim tem, sabe? No sentido de acreditar que a gente merece. Né? Eu acho que felicidade é diferente de alegria. Né? Eu não sou uma pessoa alegre. Eu não sou, porque a pessoa alegre é aquela pessoa que chega, brinca e conta piada, né? Eu não sou uma pessoa alegre, mas eu sou uma pessoa feliz, apesar de tudo que já me aconteceu, sabe? Porque eu tenho... sabe o que é o principal que eu acho da felicidade? É você descobrir o amor. Amor no que você faz, amor pelas pessoas, de querer fazer o bem, sabe? Amor, de você confiar no amor de Deus por você, ter o amor da sua família. Então, eu acho que a felicidade se resume em amor. O amor no mais amplo do contexto, sabe? Não só o amor homem-mulher, isso é importante também. Sim. Né? A gente se sentir amado também. O amor pela vida, né? O amor pela vida, de você falar, gente, eu posso construir coisas, eu posso deixar. Então, esse livro, deixar por exemplo. Um legado, por deixar exemplo. Um legado. Fala, gente, eu penso meu bisneto. Fala assim, nossa, aqui, eu tenho minha avó escreveu um livro. Sabe, você não morre, né? A sua história tá aqui. Escapa então... uma coisa do futuro, para quando você tiver um bisneto, que eu acho que vai demorar muito ainda, né? Mas... eu queria que fosse logo, né? Eu tenho vontade de ter avó, né, meu filho, mas... É um combustível do futuro que te alimenta agora, né? Esse pensamento também é muito isso. Exatamente. Bom, e o que esses processos depressivos também trouxe para você de fortaleza, que você aprendeu com os processos de depressão? Você já está praticamente falando sobre isso. Só para a gente lapidar mais um pouco aí. Então, uma coisa que eu fico muito atenta, que eu fui muito para o desenvolvimento humano, muito para me entender, me conhecer. Eu fiz terapia há muito tempo, fiz outras técnicas, não só terapia mesmo com psicólogo, fiz outros tipos de terapia, porque eu sempre busquei muito entender o porquê das coisas. Por que eu sou assim? Por que eu tenho esse tipo de atitude? Por que às vezes eu queria ser de um jeito e não sou? Né? Porque a gente não é 100% muito, do jeito que a gente quer ser. Né? É igual eu falei, se você falar que todo mundo pensa que é um pouco doido. Acho que todo mundo tem isso também. Você fala, ai meu Deus, mas por que
né, eu não consigo fazer isso, fulano faz e eu não consigo, porque... Então eu fui tentar... A gente tem uma mente comparativa, isso também a gente tem que pausar um pouco. Principalmente hoje em dia com as redes sociais, né? Nossa. Isso aí é outro problema que tá gerando doença nas pessoas. Aí também eu tenho muita opinião sobre isso, a gente ia bater um papo aqui até o dia amanhecer sobre isso, porque aí entra profundamente, viu? Então, eu busquei muito isso, esse autoconhecimento, sabe? E eu percebo, por exemplo, o caminho que às vezes eu começo a entrar numa situação que me começa a gerar muita ansiedade, eu já falo, opa, espera aqui, que aqui eu não posso ir não, que esse caminho aqui vai me levar para aquilo. Já deu o alerta, né? Então, eu acho que o principal hoje para a felicidade, para as pessoas terem um relacionamento melhor em todos os aspectos, é o autoconhecimento. Porque ali você vai saber onde estão seus pontos fortes e as suas fraquezas. Então, você sabe, tipo, ali é um lugar difícil para eu pisar. Então, ou eu me preparo bem para aquilo ali, ou eu não vou. Porque eu sei que aquilo ali vai ter certas consequências, né? Então, eu acho que para mim é isso, sabe? É quando eu vejo que, olha, esse caminho aqui tá me levando para uma coisa que eu tô... pode ir para uma depressão de novo. Porque no meu caso, porque eu já estudei um pouquinho sobre isso, as pessoas dizem que existe a depressão genética, né? Que são questões químicas. Não é só emocional, é uma falta de substâncias químicas no seu organismo. Então, dificilmente você supera. Não é tratável, mas não é curável. Qualquer eventualidade, você tem um pezinho ali de escorregar. Baixou a substância no cérebro, né? Você escorrega ali, né? Então, eu fico muito atenta com isso, sabe? A hora que eu começo a achar aqui, falo, ai, tô meio desanimada, tô não sei o quê. Opa, peraí, vamos arrumar outro jeito aqui, que aquilo ali eu não quero mais, não. Muito bem, você também é palestrante, aí eu ia falar para você falar sobre a palestra, mas eu acho que você já está praticamente fazendo uma palestra aqui, né? Que você está contando toda a sua história. Na palestra eu falo basicamente isso que a gente está conversando. Basicamente isso. Você também, como é que funciona as suas palestras? Você dá palestra para qual é o público? Também tem é quase a mesma área ali? Como é que é? Na verdade, assim, não é um público específico para direito, porque eu não falo, no livro também eu não falo. Não é um desenvolvimento humano. Mas, exatamente. É uma palestra motivacional. Motivacional. E na minha palestra, dentro disso tudo que eu estudei, né, de mediação, constelação, que não vai dar tempo de a gente falar aqui, também falo sobre... Poxa, constelação, hein? Mas acabou falando um pouquinho, né? Porque pegou um pouquinho da psicologia, mas por ali. Uma outra vez a gente vem e fala um pouquinho sobre isso, que é bem bacana, viu? É uma situação muito bacana da gente conversar. Eu também fui para a comunicação não violenta e a mediação, né? Então, eu acho que a comunicação é a base de todos os conflitos. A má comunicação. E eu entendi isso dentro desses inventários, trabalhando com as pessoas e tentando mudar essa comunicação, né? Então, dentro das minhas palestras, eu também, por exemplo, para empresas, né, a gente trabalha sobre a questão da comunicação também. Além dessa questão de superação, a gente fala também sobre essa comunicação, a forma melhor de se comunicar, como entender a comunicação do outro, como melhorar a sua comunicação para diminuir os conflitos. Muito bem, Virgínia Moraes, eu gostei muito de bater um papo com você, eu vi em você muita luz, eu vejo você uma pessoa iluminada, né? Obrigada, Ricardo. E tudo na vida tem uns certos motivos, porque a gente vai criando artefatos ali para poder sobreviver e tal. E eu vejo que você superou muita coisa mesmo, né? Eu também sou um dessa mesma linha sua aí, eu também venho de uma situação, não é brincadeira. Eu acho que todos nós somos vencedores, né? Todos. Porque viver não é fácil. Todo mundo passa por momentos difíceis. Mas tem gente que pena mais. Tem. Sabe o que é? Deixa eu falar um negócio pra você aqui. Sabe quem pena mais? Quem tem mais consciência pena mais. É verdade. A gente chega a uma conclusão, às vezes, na vida, de que as coisas parecem que só dão certo pra quem não presta. Eu já cheguei a essa conclusão e tive que voltar atrás. A gente revolta tem hora, né? Revolta. Com isso, né? Por quê? Tem situações complicadas demais. Ó, pra você ver. Eu moro numa casa e esses tempos agora começou um cachorro do lado, latir, incomodar, virado nos 70. Nunca vi um cachorro na minha vida que latisse sem parar. 24 horas. 24 horas não, porque ele não late de dia, só de noite. Nossa, é um espírito que pega nele, só à noite. Então o que acontece? Poxa, bicho, o cachorro late sem parar. Chegamos em situações que tivemos que ir lá conversar com a dona do cachorro, bater no portão e falar: poxa, eu preciso que a senhora resolve isso aí, porque minha mulher levanta cedo para trabalhar na padaria, né? Então, falei, preciso que você resolve isso aí, né? Quer dizer, você é um cara honesto, você não quer fazer nada de mal pros outros, você não quer ir pra cadeia, então você fica ali com sono, aguentando a hora que a pessoa vai guardar o cachorro. Agora arrumou um negócio de guardar o cachorro. Às vezes guarda cedo, às vezes guarda tarde, disse que ia doar o cachorro, não doou. Eu tô dando só um exemplo de milhares de coisas. Pô, a gente que quer
que a gente que tem um objetivo não pode surtar, entendeu? Exatamente. E avançar em alguém porque a sua consciência não deixa. Só que o problema é que às vezes chega num ponto que você perde a cabeça, né? Porque às vezes o estresse vai gerando uma série de coisas. É isso que eu falo. Muitas vezes a gente julga alguém quando tem uma reação, às vezes, explosiva. Né? Não estou justificando e nem acho que deva ser por esse caminho. Lógico que não. Mas às vezes você tenta tanto resolver um problema e aquilo vai agravando de uma forma, né? Que é a geração dos conflitos aí, a falta dessa reciprocidade. De entender o respeito, né? Não tem empatia, até onde vai a minha necessidade com o respeito do outro, né? Que às vezes e a sociedade é cruel. Gente, eu não tenho como fazer mais nada, vamos... E a sociedade é cruel, viu, Jim? Pra gente poder pincelar aqui rápido, a sociedade é um certo cruel, tem uma certa questão cruel aí que parece que foge do entendimento humano, das coisas naturais que acontecem. Eu já até falei sobre isso, assim, uma pessoa boa, uma pessoa que é do bem, ele não pode nem discutir numa distribuidora. Sabia disso? Eu tô te falando de uma coisa que parece assim uma coisa da amiga, mas não é. Se você for do bem e você discutir numa distribuidora pela primeira vez na sua vida, provavelmente vai ser a última. Naquela ali alguém manda você viajar para fazer a viagem do Chico Mineiro. Agora, se você é aquela pessoa que é do mal... Entendeu? Ele briga nesse distribuidor hoje, briga amanhã, briga depois, briga num bar, mas parece que vive 70 anos e ninguém mexe com o cara. É uma coisa, é incrível isso. E eu falo assim, eu brinco muito, falo assim, eu não posso fazer nada errado. Não pode. Porque se eu fizer alguma coisa errada, vai dar M. É a última. Sabe? Você tem que torcer para ser a última. Se eu fizer o que fulano ou Beltrano, não sei o que faz, pra ele não acontece nada. Não mas acontece comigo não pode fazer nada. Eu falei mesmo, se tivesse o cara... Eu cheguei a ter uma época que eu tava com um pessimismo tão grande nesse sentido. Falei, ó, se eu tiver numa festa e der uma bala perdida lá e matar alguém, você não precisa nem procurar saber. Não, mas é pra mudar esse pensamento aí, que o pensamento atrai, né? Eu já mudei, é por isso mesmo que eu mudei, porque atrai. Então é isso, às vezes a pessoa mora num setor durante 30 anos... De casa pro trabalho, de casa pra igreja, leva a filha na escola, pega a mulher na escola, pega a mulher no trabalho e vai tomar um cafezinho com um pão de queijo pra não gastar muito dinheiro. No dia que ele surta, olha lá, ó, não falei pra você que aquilo não prestava, mas você tinha 30 anos que você tava engolindo seco. Mas quando você endoida, aquele comportamento é o verdadeiro seu pra sociedade. E isso aí é a questão da gente se aprender a se comunicar também. Sabia? Também. Muito bem, Virgínia Moraes, muito obrigado por ter vindo, né? Chegamos ao fim do nosso bate-papo. Acho que nós passamos de uma hora, né, Jimmy? Eu que agradeço. Muito e nem obrigada. falando de constelação. Tem muito assunto para falar. Muito assunto, viu? Eu queria que você, pra gente finalizar, que você pegasse a sua história de vida e mandasse uma mensagem para as pessoas, tantas pessoas solteiras, pessoas casadas, né? O que você concluiu de que seja uma melhor forma para que as pessoas se relacionem, que levem uma vida tranquila e que diminua os conflitos, né? Eu vou deixar aqui duas situações. Vou falar como advogada, tá? As pessoas pensarem que com elas acontece com todo mundo, tá? Então, formalizem no máximo as situações que puderem para evitar problemas jurídicos. Quanto mais papel tiver, quanto mais prova tiver, mais fácil de resolver. E aqui eu vou deixar como pessoa do desenvolvimento humano, tá? Como experiência de vida. Principalmente para as pessoas que estão aí passando por dificuldades. Vou falar o seguinte, que está uma frase do meu livro. Seja feliz por você e pelas pessoas que te amam. Porque as pessoas que te amam querem te ver feliz. Muito bem, maravilha. Palmas para nossa grande advogada, palestrante e escritora Virgínia Moraes. Até um próximo bate-papo. Eu tenho certeza que vai acontecer de novo. Se Deus quiser. Tá bom? E, enfim, é isso. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigado a você de todo o Brasil que ficou até o final desse bate-papo. E até a próxima semana tem mais um episódio para você aqui. Até lá, se Deus quiser e Ele há de querer.